Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, o livro do profeta Isaías, capítulo 55. Glória a Deus. A leitura dizendo nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 até o versículo 3, primeiramente. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a loucura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Amém. Glória a Deus. Até aí, meus queridos irmãos. Aleluia. Essa leitura que fala acerca do convite de Deus para todos, para que venham a Ele e alcancem a salvação. O convite é para procurar a salvação. É o convite de Deus para que o seu povo se aproxime mais dele. Glórias a Deus. Versículo 1, primeiramente, fala acerca daquele que tem sede, vinde às águas, aquele que não tem dinheiro, vinde e comprai. Aleluia. Comei, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Glória a Deus. Quando nós lemos ali a palavra, na passagem, na verdade, das 10 virgens, ali há uma menção, meus queridos irmãos, de ir e comprar. As virgens prudentes disseram para as virgens loucas, e de comprar com quem tem para vender. Aleluia. Esse comprar, meus queridos irmãos, não está se referindo à compra normal desse mundo, que envolve o dinheiro. Desde a antiguidade, nos tempos mais remotos, os homens usavam o dinheiro para troca. No começo se trocavam mercadorias, havia um valor dado para as coisas, então tal alimento, tanto peso de tal alimento se comparava a um animal. Então se fazia ali aquelas trocas, Depois criaram a prata e o ouro como moeda, apesar de não ser uma moeda, mas a prata como metal e o ouro como metal era usado como dinheiro. Não se lembra que José foi vendido por 20 moedas de prata, que era o preço mínimo que se dava naquela época, por um escravo. Segundo os historiadores, um escravo valia de 20 a 30 moedas de prata. Glórias a Deus. E José assim foi vendido para os mercadores por esse preço, 20 moedas de prata. Glória a Deus. Em figura fala daquilo que Jesus foi avaliado. O profeta Isaías diz que seria avaliado com 30 moedas de prata. E foi o que aconteceu. Jesus foi avaliado com o preço máximo que se dava para um escravo. Glória a Deus. Mas se fala, irmãos, de algo que é espiritual. Porque aqui, quando fala de comprar, não está falando tocante
preço dado por alguma coisa dessa terra, né? Que sirva de parâmetro. Depois criaram as moedas. Glória a Deus. Mas, irmãos, aqui está falando de algo espiritual. Essa compra, a própria palavra diz, né, que é sem dinheiro e sem preço. Sem dinheiro, porque não é comprado com o dinheiro desta terra. Sem preço, aleluia. Assim como alguém pergunta, quanto é que vale tal coisa, né? Muito desejado. Então, isso aí não tem preço, né? Eu já ouvi alguém falar disso, né? Glória a Deus. Mas certa vez, numa exposição de quadros, né? Estavam ali expostos os quadros mais caros do mundo. E chegou um homem muito rico e queria comprar um daqueles quadros. E ali o expositor disse, não tem preço. Né? Glória a Deus. Por que não tem preço, irmão? Porque é algo, aleluia, que o valor é muito estimado. Assim são as coisas de Deus. As coisas de Deus, irmão, ela não é comprada com dinheiro, não. Porque primeiramente ela é dada pela graça de Deus, amém, irmão? A salvação pela graça e todas as bênçãos espirituais é tudo pela graça de Deus. Aleluia. A palavra diz, pela graça sois salvos. E a salvação não traz também de graça, aleluia, aquilo que o nosso Deus prometeu para a sua igreja, que seria o derramamento do Espírito Santo. Isso foi prometido, né? Através do profeta Joel, no capítulo 2, e se cumpriu no dia do Pentecostes. E também, né, a palavra fala, né, que haveria os dons espirituais, bem lá no livro do profeta Joel, diz que derramaria do seu Santo Espírito, né, sobre toda a carne. Os jovens terão sonhos, visões, né, os velhos, né, sonhos, são os dons espirituais. Né? Louvado seja Deus. Isso tudo é de graça. Glória a Deus. Não é comprado com recursos desse mundo. Havia um homem mágico, né? No tempo do apóstolo São Paulo, estava ali Paulo Barnabé, o homem queria comprar, queria pagar uma soma, né, aos apóstolos, para que vendessem para ele, ou ensinasse a ele, aquele que na cabeça dele era truque, né? Ele era mágico, fazia truque, né? Então ele achava que era um truque também, e queria pagar os apóstolos, e Paulo disse que teu dinheiro seja para ti ou para a perdição, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então, quer dizer, ele aceitou a Jesus, mas não tinha o coração reto diante de Deus. Aleluia. Mas é aquilo que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Amém, irmão? Glórias a Deus. Então ele estava ali, aceitou Jesus, começou a estar junto ali na igreja, mas ainda não estava convertido, né? Glória a Deus. Depois se arrependeu e pediu misericórdia. Glória a Jesus. Então tudo é pela graça de Deus. Não no versículo de número 1, né? Deus está convidando para que venham as águas, a palavra, né? Glória a Deus. Gosto que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço o vinho e o leite. O vinho simboliza alegria, né? Glória a Deus, a simbologia bíblica. E o leite fala do alimento que fortalece, o leite. Glória a Deus. E a palavra nos fala, né, que Paulo, se referindo à igreja onde havia muitos novos convertidos, deveria alimentá-los eles primeiramente com leite nacional, né? Isso não faz com a criança, o leite, mas depois vinha o alimento sólido. Glórias a Deus. Mas ambos simbolizam a palavra, porque o leite fortifica. Criança pequena, né? O leite que vai se fortificando. Glória a Deus. Então é essa simbologia que Deus está falando aqui. E venham receber de graça, aleluia, sem dinheiro e sem preço. Porque as coisas de Deus, irmão, não tem preço. É como aquele quadro que o rico queria comprar, né? O expositor disse que não tem preço. Aí deu $1 milhão, não tem preço, porque não está à venda. Por quê? Porque vale muito, né? Glória a Deus. Assim as coisas de Deus, irmão.
não tem preço. Glória a Deus. Por quê? Porque é a maior riqueza que tem e não pode ser comprada com o preço que pode se pagar nesse mundo. Porque a palavra sobre diz, irmão, que se a salvação, aí glória a Deus, todo esse contexto, né, de salvação, ela, mesmo que alguém gastasse toda a sua riqueza, diz a palavra do Senhor, os seus recursos se esgotariam antes. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque tudo é pela graça de Deus, né? Glória a Jesus. É pela graça do Senhor. E não tem preço, por quê, irmão? Porque é algo que é a maior riqueza da terra que alguém pode ter. É a graça de Deus. Aleluia. Por isso que o Senhor disse para o apóstolo São Paulo, né? A minha graça te basta. Glória a Deus. E é verdade, irmão. A graça de Deus, ela nos basta. Muitas vezes a gente pode achar que está faltando alguma coisa na nossa vida. E até está. Mas, se temos a graça de Deus, irmão, com certeza temos tudo. Por quê? Primeiro, porque a graça de Deus, ela nos dá, né, conforto, né, aquela certeza de que o Senhor vai virar aquele quadro, que o Senhor vai mudar o curso da situação, né, aquela viva esperança que o verdadeiro crente tem diante de Deus. Aleluia. Não é apenas uma esperança, mas é o que Paulo disse. Porém temos uma tal confiança, quer dizer, uma tal esperança, confiança, tal por quê? Porque é inabalável. Glórias a Deus. Porque confiança nessa terra, irmão, pode ser quebrada. Eu confiava em fulano me traiu. Eu confiava tanto nele, quando eu vi, estava me enganando. Então, essa confiança naquilo que é aqui na terra, ou alguém aqui na terra, pode ser quebrada. Mas a confiança em Deus, irmão, não existe motivo que possa nos levar a desconfiar de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem crente que desconfia de Deus. Não pode ser. Está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Na igreja está todo mundo bem. Seu irmão, todo mundo sorrindo. Está marcando aqui uma tribulação, né? Aí começa a olhar em volta de si. Mas é momentânea a tribulação, diz a palavra do Senhor. Então nós temos uma tal confiança em Deus, irmão. Aconteça o que acontecer, o crente confia em Deus. Amém, irmão? Aleluia. Porque os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glórias a Deus. Aleluia. Não recua por qualquer coisa, não, mas permanece firme naquilo que Deus já falou, né? Confiar na palavra. Porque uma coisa, irmão, é falar a palavra. Outra coisa é conhecer a palavra. Agora, outra coisa superior é viver, né, a palavra, confiar nela e, logicamente, confiar em Deus, né? Glória a Jesus, que é o dono da palavra. Então, irmão, quem te comprar sem direito e sem preço, preço dessa terra. Mas, irmão, quando se fala do que é espiritual, aí na verdade já tem um preço, não desta terra, mas um preço, né, a ser pago. Não que haja ali um valor determinado, mas que Deus, Ele prova a nossa fé. Ele, assim como fez com Abraão, Ele provou a fé de Abraão. E esse é o preço. O preço de confiar, o preço de esperar. Abraão, quando ali ouviu, né, aquele argumento, né, na Sara, que havia uma lei no meio daqueles povos, né, ali na Mesopotâmia, e segundo alguns estudiosos, isso veio lá dos sumérios, que se a senhora não pudesse ter um filho, teria através da sua escrava. E a Sara abraçou ali a ideia vinda daqueles povos. Por isso que o crente, irmão, ele deve estar atento, né, com as coisas que o mundo ensina. Temos que estar atento. Porque, irmãos, nem tudo aquilo que o mundo coloca, né, deve ser aceito. Né? Tudo aquilo que parece justo, que parece bom, o cristão deve aceitar. Né? Deve absorver aquele ensinamento, aquele costume, né,
do mundo. Por isso que o cristão, irmão, é diferente. Por isso que muitas vezes o mundo lá fora, as pessoas lá de fora, não entendem porque o crente se aparta de certas coisas, né, que para o mundo parece normal. Na visão do homem, nada tem demais no filme, nada tem demais na televisão, né? No caso que passa nela, né? A televisão em si não é nada, é um aparelho ali, e se tiver ali um programa evangélico, vai bem, né? Vendo ali, assistindo uma pregação. Nós estamos falando não do aparelho, mas daquilo que passa, né, ali. Então, irmãos, alguns não entendem. O cristão se aparta de certas coisas do mundo. Por quê? Porque aquilo ali está transmitindo uma coisa que, no fundo, é contra a palavra de Deus. Porque tudo aquilo que o mundo, né, acha que é normal, ou apresenta que é normal, se nós formos colocar a luz da palavra de Deus, pode ter certeza que nós vamos encontrar algo que se choca com a palavra de Deus, que não vai, né, de acordo com a palavra. Sempre tem. O mundo, para eles, o divórcio é normal, a adultério é normal, a fornicação é normal, isso é coisa de jovem, né? Isso aí é porque está insatisfeito no casamento, isso é porque. Então, são aquelas desculpas, irmãos, que, infelizmente, alguns da igreja acabam absorvendo aquilo. É a visão do mundo. E nós não temos a visão do mundo. A nossa visão, ela é espiritual. A nossa visão, irmão, ela é dada, né, pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, irmão, ele muda o nosso pensamento, os nossos conceitos, transforma a nossa mente. Por isso que a palavra do Senhor fala, nós temos a mente de Cristo. Quer dizer, nós pensamos como Cristo pensava. Glória a Deus. Como? Em primeiro lugar, obedecer ao Pai, né? E todo aquele contexto de oração, de submissão, de obediência. O cristão, ele tem a mente de Cristo. A mente quer dizer o pensamento de Cristo. E o pensamento dele é obedecer ao Pai e cumprir aquilo para o qual foi enviado. Lá perto ali da cidade de Samaria, os discípulos saíram para comprar comida. E quando eu perguntei, tem alguma coisa para te comer? Ele disse lá, temos 200 espíritos. Perguntaram, mestre, vamos comprar comida? E Jesus disse, a minha comida, vós não sabeis qual é. Glória a Deus. Não sei se alguém pensou que Jesus queria financiar alguma coisa, alguma comida diferente. Não sei que alguém tenha pensado. Mas na verdade, irmão, Jesus logo disse o que era. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a obra. Glória a Deus. Então, irmão, não basta fazer a vontade de Deus, tem que ir até o fim, né? Terminar. Aleluia. Deus começou a boa obra na nossa vida e Ele quer terminar, se nós deixarmos, amém, irmão? Se nós deixarmos. Glória a Deus. Essa é a verdade que alguns não querem aceitar, né? Mas nós temos que deixar Deus completar a obra em nossas vidas. Glória a Deus, né? Não deixar, né, restrições ao Espírito Santo de Deus, né? Tudo que Ele falar, vamos obedecer. E aquilo que, né, há uma dificuldade, deixa Deus trabalhar. Porque vontade, irmão, tem um ditado lá fora que se encaixa nisso aí. E diz assim, vontade é uma coisa que dá em paz. Aleluia. Quem já ouviu, né? Amém, irmão? Vontade é uma coisa que dá em paz. Eu me lembro a vez quando eu era jovem, né? Aí eu comentando lá no trabalho, né? Comecei a trabalhar cedo, né? 15, 16 anos. Aí eu falei, vontade, não sei de que eu falei, vontade. Aí o rapaz falava, vontade é uma coisa que dá em paz. Glória a Deus. Irmão, assim é também na vida espiritual. Tem a tendência, tem vontade, a cidade passa. Entrega ao Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que as vontades que são desagradáveis a Deus vão passar, né? Aquela vontade, né? Aquelas tendências. Por quê? Porque Deus, irmão, Ele muda o homem. É verdade. Nova criatura. E quando a gente
Observa o que Jesus disse para Nicodemos, né? É necessário nascer de novo. Aqueles que não nasceram da água do Espírito não herdará o reino do céu. Está te lendo aquilo, irmão? Parece difícil, não? Nascer de novo. Mas se pararmos e atentarmos para o que diz a palavra, nós vamos ver, irmãos, que o segredo, né? Abrindo aspas aqui, é uma época aí que não sei se ainda existe, né? Livros aí que ensinam certas coisas espirituais, né? Por exemplo, tem um certo livro de uma irmã americana, né, que fala dominada pelo Espírito, de um livro que ela escreveu, dominada pelo Espírito, tinha um enredo ali. Mas só olhar a figura dessa, não estava muito dominada também não, mas ela está falando do domínio do Espírito, né? Mas dá para observar, né, a urubu que estava faltando um pouco para ela. Mas na teoria ela escreveu lá no livro. Glória a Deus. Mas, irmãos, isso não se aprende nos livros. Não. Isso vem de nós ouvirmos a vontade de Deus para a nossa vida, aceitarmos a vontade de Deus. E aí Deus faz. Então não precisa de livro, curso teológico, como Deus vai mudar o homem, como é que Deus muda o homem, ele vai contar a sua experiência. Irmãos, pode ter certeza de uma coisa: a santificação só depende de Deus para santificar o homem, mas a vontade de ser santificado pertence a nós. Isso, irmão. Pode ter certeza que Deus não vai meter o pé na porta, que Deus não vai dar puxão de orelha, Deus vai falar, Deus vai cobrar, mas se o homem não ouvir, se o homem não aceitar, o homem, a mulher, né, coisa não vai acontecer, irmão. Por isso que muitas vezes nós vemos crentes, né, que rapidamente crescem espiritualmente, não estavam anos, do mesmo jeito. Por quê? Porque não ouve, não deixa Deus trabalhar. Então, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Por quê? Porque Deus dá de graça, mas nós temos que pagar o preço da renúncia. Glória a Deus. Porque renunciar, meus queridos irmãos, não é fácil. Alguém me disse: mestre, quero te seguir. O que Jesus diz? Quer vir agora? Me negue-se a si mesmo. Quer dizer, renunciar, abrir mão, aleluia, daquilo que possa vir impedir o crente ter uma plena comunhão com Deus. O caso do jovem rico é um exemplo. As coisas materiais o impediam, né, de se aproximar de Deus, de cumprir os mandamentos, desde a sua meninice. Mas Jesus disse assim: mas te falta uma coisa. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Se está faltando uma coisa, então ainda não está bom. Porque tem que acha que está bom, não bem. Não, se está faltando uma coisa, então bem não está. Amém, irmão? Amém. E aí, quando é que a gente fica bem, irmão? Nunca. Por isso que a busca, irmão, ela é constante. Por isso a santificação, ela chega a um ponto e o Espírito de Deus vai cobra mais. Por quê? Porque nós temos uma estatura espiritual a alcançar. E essa estatura é a estatura de Cristo. Se nós não chegamos lá, irmão, está faltando uma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus disse para o jovem rico: aleluia, te falta só uma coisa. E os irmãos podem observar, irmãos, que aquilo que Jesus disse para ele que faltava não fazia parte dos 10 mandamentos. Porque ele disse que cumprir a coisa, ele disse: tudo bem, te falta uma coisa. Pega teus bens, vende e dá aos pobres. E segue. Isso está nos mandamentos? Vender tudo que tem, né? Senão, né? Israel não tem nada. Então não é nesse sentido. É no sentido de que ele, irmãos, estava preso aqui às riquezas. Ele não era desprendido daquilo ali. Então, na verdade, o Deus dele não era o Deus do céu, era o Deus da terra, o mamon, a riqueza. E esse é o triste, porque tinha muitos bens. Glória a Deus. E alguém pode pensar: e se tivesse poucos bens? Ia ser a mesma coisa. Porque o homem, o ser humano, é tão mesquinho que, se não tiver um iate para ele se
segurar, ele se segura no Fusca. Irmão. Tem gente que não lá no Fusca. O xodó dele é um Chevette. E hoje se chama Chevelle, né? Mas ele acha que aquilo ali, irmão. Não entendendo? Então não é a quantidade que a pessoa tem. Não é pela abundância que ele tem que vai prender o homem às coisas dessa terra. Porque pode se encontrar alguém, algum crente, né? Que às vezes tem muitos bens, mas não está preso naquilo ali. Aqui não fala alto o seu coração. Já hoje, no Fusca, ou então a casa um pouquinho melhor, aquilo ali para ele não pode ser assim, irmão. Por quê? Porque Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Até filho, né, vai se tornar ídolo. Uma casa, né, um emprego. Porque a idolatria, irmão, não consiste apenas nos ídolos, mas é tudo aquilo que se coloca na frente de Deus. E nós temos hoje deuses eletrônicos, televisão, internet, que afasta, né, ou pelo menos rouba o tempo que devemos dedicar a Deus. E nisso nós devemos vigiar, estar atento, glórias a Deus. Por quê, irmãos? Porque o diabo ele é sagaz, né? Ele procura as brechas para ele trabalhar. E o diabo só trabalha onde tem brecha para ele trabalhar. Se não tem brecha, irmão, por isso que o apóstolo São Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, ele fala disso, que devemos vigiar, né? Sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir o diabo. Então, nós podemos resistir o diabo ou não podemos? O crente pode, porque a Bíblia diz que pode. E Pedro disse, resistir o diabo. Mas como é que se resiste o diabo? Se sujeitando a Deus. Porque, irmãos, se não se sujeitar a Deus, vai ficar difícil resistir o diabo. Amém, irmão? Não tem como resistir o diabo. Não tem. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites para resistir ao diabo. Porque também, irmão, veio com tudo, né? A tentação do diabo é essa tentação, né, desculpa, entre aspas, né, essa tentaçãozinha que ele veio do nosso lado, não. Porque Jesus já derrotou a Satanás, né? Está vencido. Não, ele veio com tudo, irmão, com tudo. Toda a sua influência. Mas se deu muito mal. Glórias a Deus, porque 3 vezes Jesus o derrotou e a Bíblia diz que o diabo o deixou. Glória a Deus. Então, irmão, resistiu ao diabo e ele fugirá. Jesus resistiu, ele fugiu. E se o crente se submete a Deus, irmão, ele tem a condição de resistir ao diabo. Mas se ele não se submeter a Deus, irmão, mais cedo ou mais tarde vai ceder para o diabo. É questão de tempo. Pode ter certeza disso. E não tem pastor, presbítero, diácono, irmão de oração, não tem nada disso não, irmão, ali de uma cidade. Se não se sujeitar a Deus, é questão de tempo. Por isso que em todo o tempo diz a palavra do Senhor, seja alvo os seus vestidos e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aleluia. Glória. Diz aqui a palavra do Senhor, versículo 2: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Glória a Deus. E o produto do vosso trabalho não é aquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Glória a Deus. Irmãos, nos estudos bíblicos, quando nós observamos figuras, passagens bíblicas que falam de algo, alguma promessa para o povo de Israel, nós encontramos ali figuras das coisas que são espirituais para a igreja. Por exemplo, quando Deus fala de abundância para o povo de Israel, está falando de abundância material. Porque as promessas de Deus para o povo de Israel apontavam muito para as coisas da terra. Vamos observar isso. Deus falando de fidelidade, através do profeta Malaquias, Deus deixou que promessa para a fidelidade deles: abrir a janela do céu e ver a abundância da terra. Foi? Glória a Deus. Então, a
maioria das promessas para o povo de Israel aponta para o quê? Para as coisas da terra. Uma terra abundante, colheita abundante, né? Repreender as pragas, o gafanhoto, a angústia, algumas passagens bíblicas, né? Então é verdade que quando o povo de Israel desagradava a Deus, e muitas vezes Deus fez o quê? Cerrou os céus, quer dizer, não chovia. No tempo de Elias, um dos sinais que mostrava a insatisfação de Deus com o povo de Israel foi o quê? Falta de chuva. E Elias, inspirado por Deus, né? Deus deu uma inspiração a ele de dizer, segundo a sua palavra, glória a Deus, não choveria, só ia voltar a chover quando ele falasse, glória a Deus. Porque Elias, irmão, tinha uma inspiração, né? Uma ligação direta com Deus, que ele falasse, Deus ia fazer. Mas por quê? Porque era inspirado por Deus, não é porque Deus vai fazer o que o homem quer, não, mas é porque a inspiração de Deus, a ligação de Elias com Deus era tal, né, que ele dizia, segundo a minha palavra, vai ser assim. E acontecia, daquele jeito. Se eu sou homem de Deus, essa fogo do céu consuma 2 vezes. Aconteceu isso, glória a Deus. Então, tamanha comunhão com Deus. Então, ele disse, segundo a minha palavra, né, a palavra é aquela que Deus mandou que ele falasse. Essa é uma coisa, né, automática. O crente cheio do Espírito Santo não abre a boca para ficar falando, né, coisas desagradáveis, né? A palavra só diz que a palavra que sai da nossa boca tem que ser temperada com sal, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Por que temperada com sal? De onde vem esse sal? Vem lá de cima, né? Não é, irmão? Glória a Deus, do saleiro lá do céu. Glória a Deus, dá aquele sal que verdadeiramente dá um bom sabor. Glória a Jesus, aleluia. Muito bem. Aqui no versículo 2, ele diz, produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Aqui tem uma conotação espiritual. O fruto do trabalho é aquilo que não pode satisfazer. Glória a Deus. Então, quando a palavra sobre diz que nós devemos batalhar pelas coisas do céu, né? Dar prioridade às coisas do céu, aqui diz que gastar dinheiro naquilo que não é pão. Nosso pão, nosso alimento é a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. O fruto do nosso trabalho, trazendo para o espiritual, fala do quê? Do nosso esforço em buscar o Senhor. Nosso trabalho. Tanto é que Jesus disse o quê? Trabalhar enquanto é dia, porque o quê? A noite vem. Ele estava falando de trabalho material? Que trabalho que Jesus estava falando? Porque Jesus estava comparando o trabalho natural, e só se trabalha, né? Hoje em dia não, você pode trabalhar até 10 horas da noite, e aí lâmpada para iluminar. Naquela época não tinha não. Quando escurecia, o máximo que se fazia era acender ali uma lamparina, né? Os meninos chamam de lamparina, uma lâmpada, né? Para iluminar ali, assim, mexendo nas coisas, então cada um precisa deixar para você ver alguma coisa. Era assim, então não se dava para trabalhar de noite, era só de dia. Jesus pegou isso para falar de quê? Do que é espiritual. Amém, irmão? Amém. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Jesus estava falando de quê? Buscar a Deus enquanto é dia, porque a noite espiritual vem. E nós estamos, meus queridos irmãos, numa noite espiritual. Aleluia. Nós estamos, irmão. Nós estamos, irmão. Nós já estamos no meio, irmão, da apostasia. É porque o tempo vai passando, a gente não vai voltando, mas para e observa, os olhos espirituais, é onde está. A noite já chegou. Só não deu meia-noite ainda. Já está bem escuro. E cada vez vai escurecer mais. Até a hora que ouvimos a chamada, né, do Espírito de Deus. Porque existe uma antes do arrebatamento da igreja, ela veio uma chamada. E essa chamada vai acontecer. Que chamada é essa, irmão? É a voz que diz, eis que vem o noivo. Essa voz, irmão,
não é audível, mas é a voz de Deus que ecoa nesse mundo, avisando para a igreja: eis que vem o noivo. Na palavra das 10 virgens não diz chegou o noivo, disse isso? Não, eis que vem, quer dizer, está chegando, não é que chegou, não, eis que vem. É como alguém está aqui, pé na porta e diz: cadê o irmão fulano? Eis que vem o irmão lá. Ele já chegou? Não, ele está chegando. Mesma coisa ali na palavra: eis que veio o noivo. E quando veio o aviso, as virgens despertaram e foram correr atrás, né? Mas prudência não precisava, prudência, trouxeram ali a sua reserva de azeite, mas as loucas foram correr, só que não deu tempo. Glória a Deus. Nós estamos vivendo, irmão, exatamente esse momento, escatologicamente falando. O brado já está dado, eis que veio o noivo. Mas que brado é esse, irmão? É só você levantar os olhos e ver. Porque Jesus disse: quando vem acontecer essas coisas, olhar para a figueira, para as outras árvores, e quando vê as coisas que ele mencionou ali acontecendo, levantar os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Então, nós vemos, irmão, que é um processo, né? E se nós observarmos, nós já estamos bem avançados no horário, já está muito perto da meia-noite, já está escuro, a escuridão espiritual. E a igreja, ela está nesse contexto de que o mundo está em trevas. Então, se o mundo está em trevas, o que nós temos que fazer? Manter a nossa lamparina acesa. Aleluia. Amém, irmão? Manter ela acesa. Por quê, irmão? Porque se a lâmpada estivesse apagando, o crente começa a não enxergar direito, começa a achar que tudo é normal, né? Que está tudo bem. Por quê? Porque é cego. Por isso que Jesus disse para a mulher, para a igreja de Laodiceia, que disse: rico sou, estou enriquecido, nada me falta. O que Jesus disse? Tu és um miserável, pobre, cego. Está cego, não enxerga. Glórias a Deus. Não enxerga a realidade. Glória a Deus. Ela achava, ela disse que estava tudo bem. Rico sou, quer dizer, igreja rica. Nada tem falta, materialmente falando, né? Não faltava nada. Na visão dela. Glória a Deus. Rico sou, estou enriquecido, nada tem falta. Isso, irmão, fala de 3 coisas que a igreja de Laodiceia estava enganada. Primeiro, dizendo: rico sou. Era rico, igreja rica. Não estava mais nas cavernas, não estava mais nos sepulcros, ou escondendo nas casas, nos grandes templos, como nós temos hoje. Tem templos aí na igreja, na igreja evangélica no mundo, tem templos que são, né, suntuosos. Nos Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro, eu já lá do Marafá, eu nunca fui lá, mas disse que você vai aqui na suburbana, aqui eles chamam de um tempo maior, né? Coisa, né, irmão? As pedras foram cortadas e trazidas e cortadas para Israel, para dar um requinte, né? As pedras que eram o mesmo tipo de pedra usada no templo de Salomão, né? Também tirada da mesma região, coisa espantosa, né, irmão? Milhões gastos ali. Aquele templo de Salomão lá em São Paulo, eu nunca fui não, mas quem já foi, diz que aquilo ali é estonteante. Né? Rico sou. Agora, outro engano: estou enriquecido. Qual é a diferença de rico sou e estou enriquecido? Porque o rico sou, irmão, fala do que é material. E o enriquecido fala do que é espiritual. A palavra enriquecido, não pode procurar no dicionário, quer dizer o seguinte: é uma riqueza que foi recebida. Rico sou, eu sou rico. Eu sou rico. Estou enriquecido, quer dizer, recebi uma riqueza. Aleluia. Por isso que parece ser a mesma coisa, não é? Porque o rico sou, lá na Laodiceia, é o financeiro. Estou enriquecido, fala daquilo, das coisas espirituais. Na visão da Laodiceia,
Por causa dos dons, ela achava que estava bem com Deus. Porque dom, irmão, não salva. Aleluia. Esse é o problema. E muitos se atrapalham. Porque tem um dom, acha que está tudo bem. E tem muita gente boa por aí que tem dom, mas a vida está desconcertada com Deus. Não pode isso, não, eu acho. Então não pode. Mas Jesus disse isso? Disse. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Olha o dom aí. Tá? Fizemos muitas maravilhas. Jesus já abertamente não nos conhece. Então não sou eu que estou dizendo, é Jesus que falou. Que naquele dia, tem alguns aí que vão se atrapalhar com isso. Por quê? Porque tem um dom, e acha que o dom é respaldo, irmão, para não estar bem diante de Deus, para cometer coisas que desagradam a Deus. Então, dom não é chancela para entrar no céu, não. Porque a Bíblia diz que o dom é dar sem arrependimento. Sabe o que quer dizer isso? Esteve bem com Deus e agora não está. Foi o que aconteceu com a igreja de Sardes, a qual o Senhor Jesus Cristo disse: conheça as tuas obras, o teu trabalho, aleluia. Mas tem contra ti que deixaste o quê? A primeira caridade. Vê de onde cair, se arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não, olha o sinão aí. Então, o dom é dado quando a pessoa está bem com Deus. Mas depois, irmão, começa a entrar no caminho da iniquidade. Então tem que ter cuidado com isso. De onde vem os falsos profetas? Os irmãos vão dizer para os irmãos de onde vem os falsos profetas. Alguém chega na igreja e ser falso profeta? Não. Sabe quem é falso profeta? É aquele que foi profeta de Deus. É daí que vem o falso profeta, é do verdadeiro profeta, que deixa de guardar, meus queridos irmãos, né, a sinceridade diante de Deus. Recebe o dom, Deus começa a usar. Aí daqui a pouco, irmão, a iniquidade começa a entrar. Aí daqui a pouco tem que profetizar para o rico, aí ele vai, muda a mensagem, porque é para o irmão fulano. Tem profeta aí, irmão, e se o irmão for mais simples, assim diz o Senhor, te conserta, você está querendo notar. Quando chega lá para o irmãozinho, né, pastor lá, ou chega para ele, meu servo, meu ungido, eu sou contigo. O cara está mais desconcertado, irmão, mais quebrado do que Fusca 64, caindo de pedaços, e está lá meu servo, meu ungido. O que é isso, irmão? São os falsos profetas. Igual lá o falso profeta Ananias. Paz sobre Jerusalém. E já estava Nabucodonosor, irmão, com a faca entre os dentes, com o seu exército já chegando para Jerusalém. Faltava um mês para a destruição de Jerusalém. Por quê? Porque Babilônia até lá levava uns 2 meses para chegar. Faltava um mês para a destruição de Jerusalém. E está lá o falso profeta: paz sobre Jerusalém. Vou quebrar o jugo de Nabucodonosor. Aí pegou o jugo do pescoço de Jeremias, quebrou, jogou no chão e disse: assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor. Já quebrou mesmo, irmão. Quando chegou 8 meses depois, morreu o falso profeta Ananias. Por quê? Porque profetizou, né, aquilo que não era de Deus. Depois que ele morreu, um mês depois, vem lá Nabucodonosor e destrói a cidade de Jerusalém. Por quê, irmão? Porque deram ouvido lá aquele que no passado falou que ia acontecer e aconteceu. Irmãos, entende uma coisa, é o que Deus falou através de Moisés. Se o profeta profetizar e se cumprir, é a palavra que Deus disse. Se não se cumprir, não tenha temor dele, e se voltar a profetizar, apedreja. É o que diz a palavra. Não tenha temor dele. Falou, não se cumpriu? Acabou, irmão. Mas Deus diz o que ele quer. Quem disse isso? Deus não dá mais sujo, não, irmão. Aleluia. Então não é quem ele quer. Usou a jumenta. Mas quem disse que a jumenta é pecadora? Jumenta é pecadora? Já viu jumenta pecadora? Não. Aquela jumenta estava com aquele jumentinho, do outro jumento. Aquilo é um animal, irmão.
imagem e semelhança de Deus? É um bicho. Ele apenas tem o quê? Espírito de vida, né? E a sua tendência, né? A sua natureza. A natureza do bicho. É natural. Eu vi uma camarada lá, durante anos, pacificando o urso. Ah, meus ursinhos. Aí vinha os ursinhos, filmava lá os ursinhos, passava a mão nos ursinhos. Aí chegou uma época, irmão, que o urso come muito, para poder ficar 6 meses dormindo. Aí, foi lá brincar com o ursinho comeu ele. Só largou a cabeça, é verdade, irmão. Você nem viu a reportagem, não foi? Ele e a mulher dele. Dele só sobrou a cabeça e o braço. E da mulher só sobrou lá umas 2 pernas e a cabeça e mais um pedacinho lá. O urso comeu tudo, irmão. Que era a natureza do bicho. Não, mas ele era amigo dos ursos. Não já diz amigo urso, né, irmão? Aleluia. Amigo urso. Amigo urso é esse, irmão. Passa a mãozinha dele, você quer a hora que o estômago aperta, ele é o dono. O próprio homem que está ali cuidando dele. Glória a Deus. Então, irmão, é a natureza. Então nós temos que entender que as coisas de Deus, irmão, elas são santas. As coisas de Deus têm parâmetro. Os apóstolos nos falam, né, que santificar. O povo de Israel tinha que se santificar para entrar na terra. Assim também nós temos que nos santificar para entrar no céu, amém, irmão? Amém. Aleluia. Tem que ser santo, porque a palavra é clara: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Vai encerrar versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque, glória a Deus, convosco farei um concerto perpétuo. Observa, meu irmão. Qual é? Deus está dizendo aqui: farei um concerto perpétuo. Esse concerto perpétuo, irmão, está falando de quê? Da salvação de Jesus. Esse é o único concerto perpétuo que Deus fez com o homem. O concerto com Adão foi quebrado por Adão. O concerto com Noé foi quebrado por a descendência de Noé. Mas também começou, né? Lá nos outros, no Bijô, não sabe o que aconteceu com a descendência dele, não por culpa dele, mas aquilo já era o velho homem, né? Às vezes, né? O homem pecador botando os pecados para fora. Glória a Deus. Foi quebrado a dispensação da inocência. Foi quebrada a dispensação da consciência. Terminou com a Torre de Babel. Depois vem a dispensação patriarcal, que foi quebrada, né, quando o povo de Israel se acomodou no Egito, terminou com a escravidão. Vem a dispensação da lei, que foi quebrada pelo homem que não cumpriu a lei. E vem a dispensação da graça. A dispensação da graça é a única que é eterna. Por quê? Não vai acabar? Vai acabar aqui na terra. Mas o sacrifício de Jesus, irmão, é o sacrifício eterno. Quando nós formos arrebatados e entrarmos no céu, eternamente vai ser lembrado o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Os irmãos sabiam disso? Aleluia. Porque quando Jesus aparecer, nós estivermos lá no céu, no dia a dia, mas você pode dizer dia a dia, porque é eterno, né? Quando a gente vê Jesus, irmão, a gente vai ver ele com as marcas na mão. A gente não canta o hino, eu quero ver Jesus. Quem é que quer ver Jesus? Tem crente aí que tem medo da morte. Aleluia. Essa semana mesmo, todo mundo fala: ai, irmão, tem bom pavor de morrer. Eu falei: crente que tem pavor de morrer, né? Você vai botar um pouco de Bíblia na mente, não coração, porque o medo de morrer, mas se a gente não é, né, da morte também da morte. Mas também, né, não ter pavor de morte é uma coisa meio estranha ali. Mas, tudo bem. Quando nós chegarmos no céu, irmão, a Bíblia diz: nós vamos ver Jesus. Nós vamos ver Jesus com os marcos. Nós vamos ver Jesus, meu irmão. Você olhar para ele, vai ver aqui, ó, marca nas suas mãos.
Por quê? Porque assim ele ressuscitou. Ele disse para Tomé: toca nas minhas feridas. As feridas estão lá. Amém, irmão? Por quê? É o testemunho eterno. É dessa dispensação, que é a dispensação da graça. Por isso que aqui fala conserto perpétuo. Esse conserto perpétuo, irmão, é aquele conserto que Deus fez através de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: não bebereis de novo convosco da vide, até que se cumpra aquele dia no reino do meu Pai. Né? E quando o Senhor fala estarei sempre convosco, quando fala das coisas eternas, né, ele está se referindo, meus queridos irmãos, a algo que durante a eternidade jamais será esquecido o que Jesus fez aqui na terra. Quem crê assim de Deus? Jamais será esquecido. Algo, meus queridos irmãos, eu não sei explicar, mas lá no céu sempre nós estaremos nos lembrando de que nós estamos lá, nós chegarmos lá, nós vamos pensar: estamos aqui porque Ele comprou para nós essa grande salvação. Por causa dele é que nós estaremos lá. Quem crê assim, diga amém. Porque também, se for diferente, irmão, você, muito bem, não precisa de nós, é por ele que nós entraremos no céu. Por isso que o apóstolo São João diz: filhinho, não pegueis, mas se pegares, nós temos um fiel advogado. O advogado é aquele que advoga e que promove a inocência, né? No caso ali, a absolvição do réu, né? Assim é Jesus. Nós somos eternos pecadores, né? E a Bíblia diz que aquele que não pega não tirou esse parte. Mas nós temos um recurso, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Então, meus queridos irmãos, aqui fala, né? Aleluia, acerca do conserto perpétuo. E para encerrar, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eu fiquei pensando, analisando as beneficências de Davi. Deus começou a me levar para a trajetória de Davi. Irmão, a trajetória de Davi mostra o quê? As beneficências que Deus deu a Davi. Foram ou não foram? Foi escolhido o rei, recebeu a missão. Então a trajetória de Davi, irmão, é uma alegoria, né, das beneficências que Deus deu à igreja. Por exemplo, glória a Deus, eleição. A Bíblia diz que nós fomos eleitos. Amém, irmão? Por ele. Fomos eleitos. Davi foi eleito por Deus como rei, não foi? Deus o escolheu e o elegeu, né? Convocou para ser o rei. Deus escolheu a Davi. Assim somos nós. Porque Jesus disse: não foram vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Então, eleição é a primeira beneficência de Davi, e simboliza essa beneficência que nós temos. A segunda beneficência de Davi, meus queridos irmãos, é o perdão. Amém, irmão? Porque se teve alguém mais perdoado na Bíblia, esse foi Davi. Teve outros que foram perdoados, né? Mas Davi, irmão, bateu recorde. Dos heróis da fé, esse aí foi muito perdoado, né? O caso da Betseba, moderar o povo, e outras, levar a arca em cima de carro de boi. O irmão Davi era campeão, né? Mas sabe por que o Davi errava? Porque não conhecia a Bíblia. Eu fui falar isso uma vez, irmão, o que é isso, irmão? Nunca vi tanta ignorância bíblica como a de Davi. Eu não estou falando aqui de conhecer a Deus, de ser temente a Deus, mas, irmãos, ele não conhecia nada de lei. Ele colocou o carro, né? O carro a arca no carro de boi. Quando aconteceu tudo aquilo ali, aí Deus se acendeu, os irmãos sabem o que aconteceu. Ele disse assim: mas como é que eu vou fazer para trazer a arca a mim? Aí ele disse: ó rei, tem que consultar os sacerdotes. Aí ele foi consultar os sacerdotes e ele disse: não, rei,
falou nada, não. O sacerdote foi lá, mandou fazer carro novo. Eles vão ver que ele era cuidador, carro novo, boi novo, que ninguém não usou. A Bíblia é bem clara. Deus disse através de Moisés: jamais carregasse a arca de Deus em carro puxado por animal. Tinha que ser os levitas e assim mesmo purificados antes de botar a mão na arca. Quer dizer, não conhecia a lei e por isso errou. Mandou numerar o povo, outro erro, falta de conhecimento. Mandou numerar o povo. O próprio general dele sabia que não podia fazer isso. O rei não é bom. E a Bíblia diz que a palavra do rei prevaleceu, quer dizer, deixa entender que houve uma, não digo uma discussão, mas uma insistência de Joabe para ele não numerar o povo. E a palavra do rei prevaleceu: numera o povo. E ele está não querendo dar uma aliviada no negócio, não numerou a tribo de Levi, a tribo de Levi, ele não numerou. Aí chegou a rei, nós somos tantos mil, pronto. Aí Deus já mandou o anjo lá e matar 7 mil do exército dele, e lá vinha entrando em Jerusalém. Quando ele chegou na janela que ele viu, pediu misericórdia a Deus, e ele disse para o anjo: basta. Glória a Deus. Então, beneficência do perdão, amém, irmão? Glória a Deus. E nós temos essa beneficência. Quem tem essa beneficência da parte de Deus? De vez em quando está lá, né? Vigiando, atento. Glórias a Deus. Muito bem. Glória a Jesus. Para nós encerrarmos, outra beneficência, a unção. Davi, irmão, ele tinha uma unção extraordinária. Saúl estava lá endemoniado. Davi chegava, os demônios já queriam ficar. Aí quando ele começava a tocar a arma, os demônios iam embora, né? O demônio saía embora. Aí Saúl ficava aliviado. Oh, meu filho Davi. Daqui a pouco o demônio voltava, ele pegou uma lança, ele jogou esse Davi se esquivou e sai fora. Não, meu filho Davi. Quer dizer, o demônio entrava, o demônio saía. Aí depois o demônio pegou ele lá no meio dos sacerdotes, né, dos profetas, tirou a roupa, ficou nu, começou a rolar no chão. Aí os coisa tremenda, né, irmão? Tem uns por aí que só falta tirar a roupa, sabe? Tá vendo? Aí o sacerdote: Saúl está no meio dos profetas. Nada, irmão. Tirou a roupa, homem de Deus, o profeta vai tirar a roupa. Eu meio demoniado, rolando no chão, e o povo atribuindo aquilo a uma coisa boa. É o Saúl, e veio um dia dizendo: Saúl está no meio dos profetas. Estava lá endemoniado. Davi tinha unção de Deus. E essa é outra beneficência que o Senhor nos dá: a unção. A unção que da parte de Deus. Pedro, no dia de Pentecostes, se levantou, irmão, e 3.000 almas aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. E quem achou bom, na segunda pregação de Pedro, 5.000. Glória a Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Outra beneficência de Davi: visão espiritual. Isso Davi tinha. Ler é bem fraco, né? Já citei aqui por quê. Mas visão espiritual ele tinha. Porque quando pegaram a arca, os sacerdotes foram subindo